é a minha pregadora predileta, que eu mais amo. Né? Eu queria chamar aqui minha esposa, linda e maravilhosa, vem aqui, e eu vou orar por ela, abençoar ela, para que ela seja a boca do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria que você que está aqui, você que está em casa também, estenda a mão para a tua TV, você estenda a mão aqui, nós vamos abençoar essa mulher de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a tua filha. Pai, ela é linda, ela é maravilhosa, tem uma voz, Deus, que toca o meu coração, e eu creio também que toca o teu. Deus, e essa voz agora que vem do Senhor possa tocar vidas, Senhor. Nós cremos, oh meu Deus, em nome de Jesus, derrama sobre ela, Senhor Deus, essa unção dobrada, Deus, que vem do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor Deus, vida fluindo através dela. Deus, essa é a nossa oração, no teu poderoso nome, Senhor. Amém. Amém. Agora até eu me ouço, glória a Deus. Que tempo maravilhoso. Ai, que louvor, delícia, gente. Que coisa boa, que presença maravilhosa do Espírito Santo. E o que nós vamos falar essa noite? É sobre o Espírito Santo. Ai, que delícia. Eu preparei aqui, fiz um esboço. Mas o Senhor começou a pulsar tanta coisa ali no meu coração. Falei, ai, Pai, me usa lá, que eu seja boca tua e me esconde atrás da tua cruz, que eu não te atrapalhe, Senhor. Que a palavra que eu proferi aqui entre como flecha no teu coração. Amém? Amém? O Espírito Santo, ele falando que queima no meu peito. Eu falei, Deus, é isso que queima no meu peito, isso que queima no meu peito. Esse fogo, esse amor, essa paixão por ti, Senhor. De vontade de gritar mesmo para o mundo inteiro ouvir. Que o mundo inteiro saiba que existe um Deus de maravilhas, que existe um Deus que transforma, um Deus que muda destinos, histórias. Aleluia! Se você está aqui essa noite, ou os que estão lá em casa, eu não tomo muito conta da internet. A tarde por dia, você vai ficar nervosa por causa da internet? Não fico, irmãos, porque eu não estou vendo eles. Então, é para vocês. Vou falar aqui, mas os irmãos que estão em casa, recebam essa palavra também. Amém? Até conversei com a pastora Rose Sartori, hoje falei para ela ali, pedi para ela orar por mim, e comentei com ela essa palavra, falou comigo, muito, muito, muito comigo. Eu estava aqui num culto de adolescentes, no último culto que teve, acho que já faz um mês, e os adolescentes estavam aqui cantando, e aquela menininha lá, ruivinha, a Laninha estava cantando aqui uma última música. Eles não tinham ensaiado direito e talvez eles não fossem cantar. E ela começou a cantar ali aquela música e eu não conhecia, mas eu estava ali em cima filmando eles. E veio assim, aquela flecha no meu coração. Eu sempre me achei, irmãs, uma pessoa corajosa. Eu não digo não para o Senhor. Eu falei, Senhor, me ensina que eu vou. Mas era na minha força. Mas quando você está com o Senhor, aí ninguém te segura. Amém? Mas aquela hora eu ouvi para o Senhor, estava falando para mim, me relembrando isso. Ô Gisele, você é forte e corajosa. A música falava ali. E nós ficamos o mês todo lá em casa, tanto eu como a Ana e o Jefferson, tagarelando essa música. No carro, acordava cedo, cantava. Ou alguma brincadeira que a gente fazia em casa, medo de algum bicho, nós ficávamos, não, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. E uma das palavras que eu falo para minha filha, que é lá naquele filme de Nárnia, o filme de Nárnia que tem lá, quando o leão, o Aslan, que representa ali Jesus, fala para a menininha que ela é destemida e corajosa. É o que eu falo para minha filha. Às vezes ela vai para a escola, tem medo de apresentar um trabalho, alguma coisa, eu falo para ela, vai lá, Ana, você é destemida e corajosa. Então, nós temos que declarar sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa própria vida. Aqui fala, não, você é um covarde, você é um medroso. Eu falo, não, eu sou corajosa e destemida no Senhor, eu sou corajosa e destemida.
Eu digo sim para eles. Quantos querem dizer sim para o Senhor essa noite? Amém? Amém? Você já esteve dentro de alguma tarefa, no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, diante de alguma situação, falando para você, vai lá e faça. E você ficou com medo. Eu vejo, às vezes, alguns irmãos vão lá dar testemunho. Eu tenho medo do microfone. Pode ser sem microfone? Quem já não tem o medo do microfone aí? Muitas pessoas, muitas vezes, são paralisadas por esse medo de não conseguir, de se achar incapaz, de achar que não vai conseguir falar. Eu não falo direito, meu português não é bom. Eu não vou conseguir falar e as pessoas acham que não vão me entender. Muitos têm medo de falar do amor de Deus, porque se acham incapazes. Que a oratória deles, aquilo que eles vão falar, não é eficaz, não vai produzir um fruto. E deixam, se acovardam, ficam com medo. Às vezes colocar é vergonha. Não, não é vergonha, irmão, é medo. É medo. E a palavra de Deus fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, hoje, em nome de Jesus, que você saia daqui corajoso e destemido. Você que está em casa também, receba essa palavra de coragem. Que você seja corajoso e destemido. Então, muitas pessoas não conseguem falar. Às vezes falam assim, eu não consigo falar, Gi, porque eu tenho medo de errar os versículos, eu tenho medo de não saber o endereço, a pessoa me perguntar alguma coisa, eu não saber falar. Ou então, porque eu estou confortável aqui no meu lugar. Para que eu vou mexer com isso? Por que eu vou falar de Jesus lá no meu trabalho, na minha escola? E hoje o Senhor me fez lembrar de uma situação. Eu dando aula. E um dos recursos muito que eu usava, eu sou professora de história, então um dos recursos que eu usava para poder falar com os meus alunos, era para jovens adultos, era à noite, eu passava aquele filme do Lutero, quem já assistiu, da Reforma Protestante? Ali eu deitava e rolava. E eu falava muito. Nesse tempo, eu estava num velório, e encontrei os professores e uns alunos, eles falaram, professora, você agora é pastora. Bem que eu sabia, você ficava colocando Lutero para a gente, falando toda hora. Aproveitava para falar da palavra. E foi um tempo muito gostoso, mas foi um tempo que, aquele era o tempo que eu tinha ali de realizar da minha profissão, que o Senhor me deu. E o Senhor tinha coisas novas para mim, mas eu confesso, eu tinha medo. Eu tinha medo de encarar algumas situações. Falei, não, Senhor, a minha desculpa é, não, deixa que o outro vá no meu lugar. Não, pode ir. E realmente eu me alegrava de ver o outro lá. Eu falei, que bom, vai mesmo. Mas o Senhor, Ele nos coloca em alguns desafios. E daí, naquele momento, você tem que dizer sim ou não para o Senhor. E a Bíblia está cheia de histórias, de personagens que passaram por um momento de medo. Vamos ver alguns deles aqui? O Senhor me fez lembrar de Esther. Isso eu apliquei na minha vida ontem pela manhã. Ela era quem? Era uma jovem judia que foi colocada como rainha do reino da Pérsia, um reino pagão. Só que os judeus, eles estavam caindo numa armadilha onde todos iriam morrer. E Esther era a rainha. Então, perguntaram para Esther, Esther, você pode interceder por nós, Esther? Você acha que Esther de cara fala, claro, eu vou lá perante o rei. Eu vou perante o rei e vou defender o meu povo? Esther teve medo. Esther teve medo. Às vezes o medo vem por não saber reagir. Por não saber o que você vai fazer. O medo vem por você não querer falar, medo de que as pessoas vão zombar de você do que você vai falar.
Começa a entrar outros espíritos, né? O espírito do medo, começa o espírito de vergonha, começa a entrar a mentira no teu coração. E aquilo vai te paralisando. Mas há uma voz. Há uma voz que nós temos que ouvir, que é a voz do Espírito Santo. E muitas vezes nós damos ouvidos para essas vozes e não entramos no propósito de Deus para a nossa vida. Quem já não entrou num ônibus e não sentiu impelido a falar algo para uma pessoa? O que te paralisou? Foi o medo, a vergonha. A oportunidade era aquela, mas você não soube aproveitar. Depois ficou pensando, poxa, eu poderia ter falado alguma coisa para aquela pessoa. Poxa, eu poderia ter ministrado isso na vida dela. Quem já não passou até mesmo dentro da igreja? Às vezes, puxa, o Senhor me falou algo e eu não liberei sobre aquela vida. Ontem a pastora Anícia, aqui à tarde, fez algo maravilhoso na academia de oração. Fez uma dinâmica tão gostosa de uma falar para a outra, perguntar ao Espírito Santo o que o Espírito Santo queria falar para cada uma. E umas foram falando. Quando chegou na minha vez, o que a pessoa falou para mim? Que eu era o quê? Corajosa. Então, só pode ter sido o Espírito Santo falado comigo. Então, para dizer que todos podem ser usados, todos podem ser boca do Senhor. Ah, mas eu não posso, eu não sei. Ah, eu não consigo. Através do Espírito Santo você consegue. Amém? Nós vamos entrar aqui em alguns exemplos de pessoas, que eram pessoas simples. Aos olhos do mundo iam ser deixadas de lado, mas que o Senhor usou poderosamente. Amém? Esther, então, poderia ficar calada, mas a voz do Espírito Santo soprou sobre ela, que foi a voz do tio dela, o Mardoqueu. Coloca lá, meninos, para nós, Esther, se quiserem abrir também, Esther 4:14. Olha que Mardoqueu falou para ela. Olha aqui, Esther. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e o livramento para os judeus. Mas se você e a casa de seu pai perecerão. Então, Mardoqueu chamou a atenção dela. E o Senhor fala para nós hoje, igreja, se você ficar calado, vidas vão para o inferno. Ai, pastora, que horror. É verdade. Se nós ficarmos acuados diante da atual situação que nós estamos enfrentando, vidas vão se perder. Se nós ficarmos acuados, até mesmo as nossas famílias, se nós não nos posicionarmos em Deus. O que Esther fez? Ela foi muito esperta, muito sábia. Esther convocou toda a nação para orar e para jejuar por ela. Ontem, quando eu estava lá em casa, eu falei, Deus, eu não consigo terminar de preparar essa palavra. Meu marido estava serrando os negócios lá em casa, minha filha tocando, me chamando para ver a lição. E eu queria, Deus, eu quero terminar isso. Eu falei, já sei, eu estava lendo Esther. Mandei um áudio no grupo de pastoras. Eu falei, mulherada, vão orar por mim. Vão orar por mim, vão orar por mim. O Senhor quer me usar, liberar uma palavra. Mas eu não estou conseguindo aqui, vamos lá. Orem por mim, intercedam por mim. Então, legal, quando a Karina pregou, também falou, eu não vou subir num púlpito se não tiver ali pessoas orando por mim, me respaldando, orando, me cobrindo. Então, quando você for fazer algo, o Senhor te falar algo, chame outra pessoa. Chame um parceiro de oração, fala, ora comigo, ora por mim, eu vou lá falar para aquela pessoa, eu vou tomar uma atitude no meu trabalho, eu vou tomar uma atitude na minha família, ore comigo. Me ajude em oração. E os céus se abrem. O Espírito Santo, que é maravilhoso, ele vai te direcionar, ele vai te conduzir, ele vai te dizer o que você tem que fazer. E foi assim com Esther. Esther teve medo, porque a primeira rainha foi deposta, porque ela não quis entrar na presença do rei. Você tinha que ter uma autorização, o rei precisava te chamar. Se o rei não aprovasse a presença de Esther, ela seria morta. Então, ela convocou a nação orou. E Esther também orou e jejuou. E ela entrou na presença do rei. E o rei se agradou dela.
E ela pôde contar tudo o que estava acontecendo, e uma nação inteira foi salva. Se Esther tivesse ficado calada, ela passaria, eu fiquei pensando, ela passaria na história apenas como uma rainha judia que ficou acovardada num reino, e que o povo foi destruído. Ela não era só uma moça, que ela era linda, né? Ela não era uma moça formosa, bonita, linda. Ela não era. Ela era uma serva. Falo, Deus é tão maravilhoso que usou até a beleza de Esther como estratégia para colocar ela no lugar certo, porque ele sabia que ele tinha que dar o livramento para aquele povo, e que Esther seria um instrumento que ele iria usar. E Mardoqueu fala para ela assim, quem sabe não foi para um tempo como esse que você nasceu. Então, quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor te colocou nesse mundo. Não é quem sabe foi, se você está aqui, é porque o Senhor te fez nascer agora, nesse tempo. Tem pessoas que falam, eu estou fora do tempo, eu devia ter nascido lá não sei quando. Não, não foi. Aquela era a história do outro, a tua história é agora, é aqui. Então, você não pode deixar passar. Você não pode deixar outro viver a tua história. O que Deus tem para você é teu. Você não pode fazer como eu fiz muitos anos. Pode ir lá no meu lugar, pode ir. Eu me alegrava de ver as outras. Me alegrava. Dentro do meu coração, mas o Senhor falou, Gisele, escute. É para você. Essa semana eu escutei algo tão tremendo de uma pessoa tão sábia, tão maravilhosa. Ela é uma senhora de idade. E eu, quando fiz 40 anos, são 45. Com 40 eu falei, Jefferson, eu fiz 40 anos. Nós temos agora pouco tempo de vitalidade para o Senhor. E confesso que não me deu uma crise, porque engordei, porque minha pele ficou um pouco flácida. Não foi essa crise. Foi a crise, falei, Senhor, eu tenho tão pouco tempo agora. Preciso cuidar da minha saúde, porque eu não vou chegar aos 80 e vou ficar... Não vou cumprir os propósitos do Senhor para a minha vida. Aí o Senhor me mostra uma senhora que ministrou tanto a minha vida. Tanto a minha vida. Não precisava nem falar, só de eu ver ela agindo. Agindo. Uma idade avançada, mas ministrando a vida de muitas pessoas, em pé. Talvez as pernas dela estivessem inchadas, doendo, mas o Senhor dando vigor, dando força para ela cumprir o propósito. Então, que o Senhor ministre ao teu coração. Fala, eu não posso, para mim não dá, para mim não é. Você não me entende, pastora. Eu não compreendo direito as coisas, não consigo entender direito a palavra. Não é para mim isso. É para você. Cadê o nosso ide? Ide, pregar o evangelho a toda criatura, é para todos nós. Não é só para o pastor, para o missionário, para o líder do teu GC, não, é para todos. Todos nós podemos. E aquelas palavras de Mardoqueu foram suficientes para que Esther tomasse uma atitude e ela mudasse o destino, não só dela, mas de uma nação inteira. Amém? E eu ouvi essa semana passada agora, que essa pessoa me falou, foi tão tremendo. Situações desconfortáveis, aquelas que dão um desconforto em você, que faz teu coração meio que gelar, e você, não vou encarar isso, não sei, não vou conseguir. Foi tão lindo. Assim, essas situações são, sininhos de Deus, te lintando ali, te despertando para algo novo na tua vida. São áreas que você precisa tratar. Se deu um desconforto, você precisa tratar. Você precisa vencer. Porque o Senhor não vai nos usar de qualquer maneira. Nós precisamos nos alinhar a Ele. Há caminhos que nós temos que percorrer nele. Há áreas que nós precisamos vencer para que Ele te use. E ela falou assim, são sininhos do amor de Deus. É um amor desesperado. É um amor que constrange. É um amor que te desperta para o novo. O meu coração começou a pulsar naquela hora. Eu falei, Senhor, é para mim isso. É para mim, o meu coração queima por mais. Mas eu preciso colocar o medo, a vergonha diante de Ti, ser tratada nisso e vencer. Para que eu possa viver o meu propósito, o meu destino. Então, se você tem aí
como eu tive, porque eu não tenho mais. Que você receba isso como uma palavra de amor do Senhor, de um amor extravagante pela tua vida. Porque o Senhor não quer que você passe só nessa terra, seja uma boa pessoa, venha à igreja, seja salvo. Não. O Senhor quer que você seja alguém ousado nele. O Senhor quer te usar. O Senhor quer que você viva essa vida de abundância. E é tão gostoso quando você ministra na vida de alguém, aquela pessoa recebe. É tão gostoso quando você faz algo e aquilo dá fruto. Então, o teu tempo, se você está aqui, pensou, está em casa lá, pensou, o meu tempo passou, o teu tempo não passou. O teu tempo é agora, é já. Amém? Outra pessoa que falou para o Senhor foi Moisés. Coloca lá, meninos. Êxodo 4, 10 ao 17, se quiser abrir. Quando o Senhor chamou Moisés para conduzir aquele povo, olha que Moisés falou. No entanto, argumentou Moisés a Yahvé: perdão, ó meu Senhor. Já foi pedindo perdão, olha só. Todavia, eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é a minha língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem dotou o homem de boca e língua? Hein, Moisés? Quem que deu boca para o homem falar? Quem fez o surdo ou o mudo? Com boa visão ou cego? Não sou eu, o Senhor, Yahvé? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. Contudo, olha só Moisés, insistiu Moisés com ele: ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Alguém já mandou você orar no GC? Você falou: ah, manda outra pessoa, líder. Alguém mandou você fazer um convite no GC? Ah, não, eu não vou convidar. Vai lá, convida o meu vizinho por mim. Ou alguém já falou: você pode trazer a palavra no GC? Ah, não, eu não posso, eu não consigo. É o medo, a vergonha, espírito maldito. Ó, então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: não tens o teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar, e eis que ele já está chegando. Vem ao teu encontro, e vendo-te, muito se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe ministrarás e lhe colocarás na boca as palavras que ele deverá expressar. Eu estarei na tua boca e na boca de teu irmão, e vos direis o que devereis de fazer em cada circunstância. Assim como Deus fala ao profeta, tu falarás com teu irmão, e ele será teu porta-voz diante de todo o povo. Toma, pois, esse cajado em tua mão, e com ele que irás realizar os sinais miraculosos. Amém? Olha só o interessante que Moisés fez. Já foi dando desculpa para o Senhor. Quem não deu desculpa para o Senhor? E assim, se ele era pesado, alguns estudiosos falam que ele era gago. Ou, sei lá, se tinha a língua presa. Ele tinha alguma situação ali. Ele falou: Senhor, eu não era bom para falar lá atrás, agora então que não sou de uma vez, porque tem que encarar todo esse povo e falar, para mim é muito difícil, não consigo. E olha o Moisés, ele não pediu para ser curado. Já perceberam isso? Ele não pediu para ser curado. Ele queria mesmo passar o cajado dele para outro. Mas o Senhor ficou irado com ele. Falei: espera aí, Moisés, eu vou te usar. Como você deu a desculpa, então tá, vem cá, chama o Arão. O Arão vai ser teu porta-voz. Eu vou falar com você, você fala para o Arão e o Arão vai falar para o povo. Então não dê desculpa. Tem alguma situação? Seja curado. Seja curado. Não espere que o Senhor fique irado. Vem cá, vou colocar aqui, vem cá, esse aqui vai ficar aqui do teu lado, vai caminhar com você, vai falar por você. Não, o Senhor disse ali, não fui eu que fiz a boca para você falar? Para você se expressar? Nós, por nós mesmos, não conseguimos. Eu viria aqui na frente e falaria outras coisas, sei lá, daria aula de história para vocês.
falaria outra coisa. Não conseguiria. Por mim mesmo, eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Mas é aí que nós estamos, a parceria com o Espírito Santo. Fala, vem cá, Espírito Santo. Fala através de mim. O Senhor falou ali para Moisés. Você vai falar tudo, eu vou te dirigir. Eu vou falar. Como você vai falar? Como você vai se expressar? Eu é que vou falar através da tua vida. Às vezes está com uma dificuldade lá na tua casa. Mas eu não consigo falar com aquele filho. Pai, eu não consigo acessar o coração dele. Eu não consigo ministrar o coração dele. Peça estratégias para o Espírito Santo. Ele deu uma estratégia para Moisés, providenciou Arão, porque ele não vai providenciar para você. Seja qual for a situação que você esteja passando, peça para ele. Ele tem prazer em nos ajudar. Ele quer que nós venhamos a fluir na identidade que ele nos deu. Você não é um covarde, um medroso. Você não foi esquecido. Amém? Quando Moisés morreu, está lá em Josué, do 1 ao 9, aconteceu outra situação. Lembra o cajado lá, aquela vara que o Senhor falou para Moisés pegar? E que ele iria fazer coisas miraculosas. Todo mundo conhece a história de Moisés. Moisés ergueu o cajado, estendeu as mãos. Uau! E o mar se abriu. Imagina você, esse dia o pessoal foi pescar. E duas pessoas, não vamos dedar, né, de púlpito já, falou assim, eu fiquei parado lá um tempo, orando, o mar estava meio revolto. E eu fiquei lá, Senhor, para o mar. Acalma o mar, acalma o mar. E nada aconteceu. Daí eu falei para ele, vai treinando, é isso aí, vai treinando. Vai treinando, uma hora algo acontece, tem um propósito, acontece. Se tem um propósito, vai acontecer. E a gente deu risada, eu falei, mas é isso aí. Ativando do Espírito, vai arriscando. O Moisés tinha visto a sarça arder, uma voz que saía dali que falava com ele. Liderou um povo, era um grande líder, se tornou um grande líder no Senhor. Mas por ele ter ferido a rocha, o Senhor falou, toca na rocha, Moisés. Mas está virado, já que o povo tocou a rocha. Feriu a rocha e falou, Moisés, então você não vai entrar. Você vai vislumbrar, você vai ver, mas você não vai entrar. E quando Moisés morreu, quem quer ficar no lugar dele? Uau! Quem quer substituir um líder desse? Sabe que você se habilitaria? Eu confesso que eu ia tremer as minhas pernas. O senhor fala assim, vem cá, Gisele, lidera esse povo agora. Lidera esse povo agora. Fala para esse povo aqui agora. Eu falei, Senhor, eu vou. No Senhor eu vou. Mas eu por dentro, minhas pernas estão tremendo. Então o Senhor falou para Josué, logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno, Yoshua, Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe, Moisés, meu servo, morreu, agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir. Toda a tua vida, assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. De sorte e destemido, ser forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Então, somente ser de fato firme. Outras traduções falam, seja forte e corajoso para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, da palavra, da lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as suas realizações. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de agir com conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei? O Senhor fala de novo. Ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Aleluia. Aleluia. Então o Senhor chamou Josué para perto. Falou: Josué, Moisés morreu. Vem cá. Você vai liderar esse povo agora. Josué. Hoje o meu esposo estava falando para mim: Gi, Josué é da mesma raiz de Jesus. Foi Josué que conduziu o povo. Moisés não entrou, mas Josué entrou na terra prometida. Então, quando você está com Jesus, Ele te conduz para a tua terra prometida, para o teu lugar de propósito e destino. Amém? Então, o Senhor chamou Josué. Aonde que ele pisasse a planta dos pés deles, seria o lugar que eles iriam conquistar. Dentro dos limites definidos por Deus. O que Deus tem definido para você? Você tem uma família, você tem uma igreja. Dentro do que você vai atuar? Pergunta para o Senhor. Senhor, quais são os meus limites? Qual é o lugar onde eu vou pisar? E o Senhor vai me dar a vitória. Quais são? A garantia de sucesso de Josué era a presença do Senhor. No versículo 5 ele fala que a presença do Senhor estaria com ele como esteve com Moisés. Amém? No versículo 8 ele fala assim, ó, tenha cuidado. Caminha na minha palavra. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Medita na minha lei de dia e de noite. Não tropece nela. Não faça o que eu não te mandei. Não invente coisas. Não entre em lutas que não são para você. Não entre em situações que não são para você. Pergunte para o Senhor, qual é, Senhor? Qual é o meu território? Qual é o meu território? Porque onde é o teu território, o teu lugar seguro? É o lugar onde o Senhor está. É o teu lugar seguro. Você acha que Josué não ficou com medo? Ele poderia ser forte e corajoso, como eu acho que eu sou, assim, humanamente falando. Mas quando tinha que fazer uma grande tarefa para o Senhor, ai. Aí vem aquele grande temor. Um medo. Um zelo, Senhor, eu quero fazer só aquilo que o Senhor pediu para eu fazer, nada mais. Quero ministrar a tua palavra, não quero inventar coisa no meio da ministração. Não quero me desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Mas o Senhor falou para mim e fala para você também. Seja forte, corajoso, firme, destemido nele. Se você estiver com ele, seja a batalha que for. Seja a batalha que for, ele vai te dar as armas corretas. Ele vai te dizer o que falar. O Espírito Santo vai te direcionar. O que você vai falar, o que você vai dizer. Como você vai conduzir. Às vezes nós paramos em situações. Às vezes está aqui atendendo pessoas. Param em situações, ficam ali sofrendo com determinadas situações, não conseguem vencer. Não conseguem vencer. Porque o Senhor é um Deus de ordem. Na palavra dele fala, Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então não adianta, se você não colocar a tua casa em ordem, a tua vida em ordem, você querer vencer. Fala, Senhor, é primeiro comigo, primeiro em mim. Primeiro em mim, essa palavra tem que ser viva em mim. Quando eu estava preparando essa palavra, eu falei, Senhor, primeiro em mim, Senhor, primeiro em mim. Ministra em mim. Chorei muito, fiquei muito nervosa. Falei, Deus, primeiro em mim. Que aconteça em mim, para depois eu falar para o outro. Como a Karina disse, e o meu marido também falou, você não vai levar ninguém a um lugar que você não foi.
Você não pode. Josué levou aquele povo, porque ele já tinha estado lá. Ele já tinha pisado naquela terra. Ele já tinha visto a terra da promessa. Ele já tinha contemplado. Ele pôde conduzir aquele povo. Porque ele foi um dos espias que foi lá ver a terra. Ver se a terra era boa. Aleluia. Lá em Josué 3:5. O que Josué fez? Fez como Esther. Falou para o povo. Orientou o povo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Às vezes nós perguntamos, por que o Senhor não faz maravilhas lá na minha casa, através da minha vida? O Senhor fala, santificai-vos. Há um processo. Há um caminho a seguir. Primeiro você deve temer o Senhor, ser forte e corajoso. E o Senhor vai te direcionar. Vai te direcionar, vai falar, olha aqui, ó. Trilhe agora o caminho da santidade. Trilhe o caminho da santidade. Tem muito se falado hoje em dia nas personalidades proféticas, que é o que você vê, o que você sente. Né? E falei, Deus não vai te mostrar nada se os teus olhos estão vendo coisas ruins, coisas que não são para você ver. Se os teus olhos não estão santificados. O Senhor não vai te dar nenhuma palavra para você falar se os teus lábios não são puros. O Senhor não é um Deus de confusão. Josué falou para o povo, santifique-se. Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Eu ouso te dizer, se você seguir esse caminho, se você se santificar, o Senhor vai fazer maravilhas através da tua vida, maravilhas dentro da tua casa, dentro do teu lar. O Senhor vai te usar na tua identidade, na tua personalidade profética, daquilo que Ele tem para você. O Senhor vai te usar. Amém? Aquilo que você fala, cuida. Vamos cuidar, eu tenho que cuidar muito do que eu falo. Assim, cuidar muito do que se fala, do que ouve. Cuidado, cuidado, cuidado com o que você profere. Eu perguntei para o Jefferson em casa, que nós temos aprendido umas coisas novas, e eu perguntei para ele, Jefferson, o que é mesmo que nós temos que falar? Quando nós queremos, às vezes, querer falar algo para uma pessoa, nós temos que passar por um crivo. Guarda aí, irmão. Isso aqui é bom. Será que a palavra que você vai dizer conforta, consola ou edifica? Se não, não fale. Se não, não fale. Lá dentro do teu GC, não fale. Se você for trabalhar na casa de alguém, não leve assuntos que não são seus. Não fale. Porque às vezes aquela pessoa que está ali naquele teu trabalho, está precisando de uma palavra de consolo, de conforto, e você vem com uma história nada a ver para ele. Como nós tratamos essas coisas na igreja? Como isso gera um desconforto, uma confusão? Passe por esse crivo. Será que o que eu vou falar vai confortar, vai consolar? Vai edificar essa vida? O Senhor falou muito forte isso no meu coração, porque Ele fala para mim, e eu peguei isso assim com tudo, me agarrei nisso. E esse dia foi tão bonitinho, a Ana chegou da escola, e ela contou uma situação para mim, e olha, eu estava conversando em casa com o Jefferson sobre isso. E daí eu até falei para o Jefferson depois, ela veio, nossa mamãe, fulano falou uma coisa lá para o outro, meu Deus, feriu o coração da pessoa. Você vê, olha, eu estava ouvindo. O que ele falou não confortou, não edificou e nem consolou. Só trouxe tristeza. Então, cuidado que você fala dentro da tua casa. As crianças têm uma parabólica, eles estão ouvindo o que você profere, eles estão ouvindo o que vocês dizem. Josué chamou aquele povo para se santificar. E ele foi forte, corajoso. E o Senhor deu a vitória e eles entraram na terra prometida deles. Aleluia!
Quantos querem ver as maravilhas dos sinais do Senhor? Eu quero. Eu quero. Falei, Senhor, põe um prumo na minha vida que eu quero trilhar aí, papai. Mas pastora, o Josué está lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Já aconteceu, já faz tempo. Eu falei, Deus, se alguém me perguntar isso, me dá outra pessoa aqui, agora, Senhor. E eu lembrei de algo que eu ouvi também, falando assim, se você dá coragem e força para uma pessoa que não é de Deus, que é um louco, ele vai fazer coisas desastrosas. Então, cuidado para quem você dá força e coragem, quem você incentiva. Pergunte para o Senhor até isso. Você tem que perguntar para o Senhor, Senhor, eu vou incentivar essa pessoa? Ela está passando por um processo. Incentive ela a passar pelo processo. O Senhor vai fazer maravilhas através da vida dela. Uma pessoa na Bíblia que me chama muita atenção, e eu no céu tem umas coisas que eu quero conversar com algumas pessoas, e essa é uma delas, é o Pedro. Pedro, ele era impetuoso, ele era corajoso, mas às vezes ele tropeçava nas palavras, ele falava umas bobagens. Eu falei, Senhor, ele tem algumas coisas a ver comigo, pai. Ele tem, às vezes eu vou fazer um discipulado com a Betinha, eu falo aquela coisa para ela, eu falei, meu Deus, e a Betinha me ama, Senhor. Ela me ama, até chora. Chora de desespero. O que ela falou para mim, meu pai, essa mulher? Não, mas é de Deus, né, Betinha? Glória a Deus. E eu me vejo, às vezes, com algumas coisas assim, do Pedro. Falei, pai, ele tinha coragem, ele tinha força, mas de vez em quando ele fazia umas coisas que só pela graça. Quando os soldados chegaram para prender Jesus, ele quis mostrar que ele era forte, corajoso. Eu me vi naquela situação, porque às vezes eu quero peitar algumas coisas. Agora não mais, o Senhor me acalmou, o Senhor me amansou. Mas Pedro foi lá, cortou a orelha do Malco. Senhor, Pedro, o Senhor foi lá, fez uma plástica, colou aquela orelha, deve ficado linda, a do Malco. Ele achando que estava protegendo Jesus. Pedro, ele tinha força e coragem, humanamente falando. Humanamente falando. Mas ele teve medo. Num determinado momento, Pedro teve medo de morrer. Quando foi isso? Quando ele negou a Jesus. Falou, escute, não foi você que nós vimos andando com aquele homem? Andando com Jesus de Nazaré? Pregando por aí, curando as pessoas? Ele, não, eu não. Ele negou Jesus 3 vezes porque ele teve medo de morrer. Mas o mesmo Pedro que nós vemos negando Jesus é o mesmo Pedro. Essa parte eu amo. É o mesmo Pedro que no advento do Espírito Santo. Eu falo que ele não foi tomado, ele foi possuído de uma força sobrenatural que só podia vir do Espírito Santo, uma força que veio do céu, de uma autoridade. Que quando aquele mesmo Pedro, que teve medo, quando ele foi revestido do Espírito Santo, ele se levantou e pregou. E mais de 3.000 almas, 3.000 homens, a Bíblia fala, se converteram. A Bíblia não fala, não conta ali as mulheres e as crianças, mas eu creio que deveriam ter muitas mulheres, porque as mulheres sempre foram atraídas pelo Mestre. Aquele mesmo Pedro, que às vezes fazia coisas que não convinha, era apenas um pescador, um simples pescador. Diz que ele era até meio rude, meio grosseiro nas palavras. Foi o mesmo Pedro que o Espírito Santo colocou palavras na boca ousadamente, que ele foi eloquente, palavras que atingiram o coração como uma seta, incendiada. Então você não pode falar, eu não posso, eu não consigo, eu só sou uma diarista, eu só limpo casas. Eu já vi história de diaristas, aqui nessa igreja mesmo, que foi nas casas limpar. Deus! E ela me mandou um áudio, eu estou aqui, Gi, orando nessa casa, arrumando essa cama. Eu estou arrumando essa cama porque
A mulher me pediu oração pelo casamento, eu estou aqui esticando esse lençol e orando, eu estou ungindo esse quarto dela, né? Ela está lá trabalhando e eu estou aqui limpando a casa e ungindo essa casa. Então, na área que você estiver, você é influente. No lugar onde você estiver, o Senhor te usa. Então peça para o Senhor coloca um prumo na minha vida, que eu siga esse caminho de retidão, de santidade, que o Senhor possa me usar. Fala para Ele hoje, Senhor, eu estou aqui, disposta que o Senhor me use. O Senhor não vai abençoar só a tua vida, vai abençoar a tua casa. Você vai ser usado para mudar destinos. Você vai ser usado para tocar gerações. Eu falei, mas eu não sei se deu certo. Não é se deu certo. A palavra foi falada, a palavra foi semeada, ela vai gerar um fruto. Então não fique preocupado com o que você falou, se a pessoa não ouviu. Não interessa. A palavra foi proferida, a palavra é vida. Aleluia. Então quando Pedro recebeu o Espírito Santo, ele na ousadia do Espírito, diz que até a sombra de Pedro, quando ele passava, curava. Aleluia. Eu creio, eu falei, Senhor, eu quero ver maravilhas, Senhor. Eu não quero ver só sinais, eu quero ver maravilhas. Eu quero ver acontecendo. Eu ando meio ousada, irmãos. A irmã estava com dor, eu falei, eu lá orei por ela. Eu falei, Senhor, eu tô igual aquela irmã assim, falou assim, eu não sei. Eu falei, eu não sei, Senhor, mas eu proferi a palavra. Eu proferi a palavra, e glória a Deus, a irmã foi curada para a glória do Senhor. Então não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Aleluia, aleluia. É o Senhor que te capacita, é o Senhor que te capacita. Para terminar, para encerrar, eu vou contar uma história bem rapidinha. Eu sei que os pastores já contaram, mas eu achei tremendo isso. O que é você mudar o destino de um adolescente, de uma criança. Isso toca muito o meu coração. Diz que em Londres, num dia de uma nevasca muito forte, um jovenzinho de 15 anos, ele era neto e filho de pastor. Ele queria saber o propósito dele em Deus. Ele queria ter uma experiência em Deus. Então, vocês, meninos, os pais podem ter, mas busquem vocês. Meninas, busquem vocês, Dudinha. O Senhor só está esperando aquele coração se mover. E ele entra. E esse menino que foi nessa igreja, foi para a igreja naquele dia de neve. Chegou lá, o pastor não conseguiu chegar na igreja, porque a nevasca era muito forte. Diz que a pessoa que tinha lá para ler a palavra era um simples sapateiro. E aquele sapateiro, eles oraram, ele abriu a palavra, leu um pequeno texto. E as 3 palavrinhas que ele falou, ele proferiu o seguinte, olhem para Jesus. Olhem para Jesus. E olhou para aquele menino e falou, olhem para Jesus. Menino, olhe para Jesus. Ele só falou isso, porque ele não sabia falar. Então, a pequena palavra que você fala vai ser lançada e vai prosperar. E aquele menino saiu dali impactado. Aquelas palavras mudaram a vida dele. Quem foi esse menino? Foi chamado príncipe dos pregadores. Foi Charles Spurgeon, um avivalista tremendo. Perguntaram para ele, Spurgeon, por que os teus irmãos são tão cheios de vida? São tão avivados, são tão cheios de vida? Muitos se espelham dos teus sermões. Ele falou, porque o meu segredo é a oração. É a oração e olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Então, o nosso segredo é olhar para Jesus. Seguir esse caminho que Ele propôs para nós. Uma vida de santidade, de retidão. E ser usado por Ele. Esse é o propósito da nossa vida. Charles Spurgeon pregou em muitos países. E diz que no dia da morte dele, no sepultamento dele, haviam 6.000 pessoas. E havia uma Bíblia aberta em cima do caixão, daquele pequeno texto. Que aquele simples sapateiro falou. Então não falar, eu sou simples. O Senhor quer te usar na simplicidade. O Senhor quer te usar na tua identidade, na tua simplicidade. A missão é humana, mas a capacitação vem do alto.
Aleluia. Então não tenha medo. Não tenha medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Coloca para mim, para a gente terminar, 2 Timóteo 1,7. Portanto, Deus não nos concedeu um espírito de covardia, de medo, mas poder de amor. Ali fala de equilíbrio e de equilíbrio. Então você não vai ficar nervoso, você não vai ficar apavorado, você vai ser uma pessoa equilibrada no espírito. E deixa o Senhor te usar, fluir naquilo que Ele tem para você, na tua identidade. Amém? Amém? Que o Espírito Santo queime essa palavra no teu coração como queimou no meu. Que você seja ousado nele. Ousado nele. Ousado nele. E o Senhor falou para mim, eu falei, Senhor, e o meu propósito? O Senhor falou, Gi, você e o seu marido. Vem cá, Jefferson. Vem cá, Ana. Eu não falei essa parte para ele. Porque essa foi lá do meu secreto. Eu estava apavorada, porque eu queria ficar no meu secreto. E os dois estavam toda hora em casa, irmãos. Hoje a Ana foi para a escola e o Jefferson veio aqui para a igreja. E o Senhor falou para mim, o teu propósito é viver essa vida no Espírito. Mas é incendiar pessoas. É incentivar pessoas a viver essa vida no Espírito. Eu falo isso, irmãos, com muito temor no meu coração e com muita certeza daquilo que Ele me chamou para fazer. Quem me conhece aqui sabe que eu jamais viria aqui, eu passaria para outro. Mas há uma força dentro do meu coração, dentro de mim, uma chama que queima. Eu falei para o Senhor, quem passar por mim, Senhor, quem passar por mim, vai ter que arder também. Vai ter que arder também. Hoje, antes de trazer essa palavra para vocês, eu trouxe essa palavra para minha filha, hoje de manhã. E falei para o meu marido, preguei para eles, irmãos. Que seja, então, dentro da tua casa primeiro. Para depois se manifestar no público. Amém? Então, que vocês recebam essa palavra. Que o Senhor possa usá-los poderosamente através da vida de vocês. Não interessa quem você seja, a tua situação. Se você se colocar, Ele te usa. Amém? Amém. Termina. Amém. Amém. Se coloque em pé na presença do Senhor. Amém, Pai. Nós queremos queimar. Queremos queimar para o Senhor. Venha incendiar, Senhor, cada vez mais as nossas vidas em Ti, Jesus. Queremos mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Dai-nos fome, Senhor, dai-nos fome. Dai-nos fome de Ti. Coloque a mão no seu coração e fala assim, Senhor, incendeia o meu coração. Incendeia o meu coração, deixa queimar. Fala assim, Senhor, deixa queimar. Eu quero cada vez mais ouvir a Tua voz, Senhor Deus, ouvir essa voz, Deus, me desafiando a andar no sobrenatural, como o Senhor falou para Pedro. Vem, Pedro. Vem, Pedro, vem, Pedro, anda sobre a minha palavra, anda sobre a minha palavra. Em nome de Jesus, começa a ouvir o Senhor aí dizendo, venha filho, venha, ande sobre a minha palavra. Ande sobre a minha palavra. Nós te louvamos, Senhor Deus, te amamos, te engrandecemos. Obrigado, Senhor Deus, nós, como família, nós estamos aqui reunidos, Senhor Deus, e cada vez mais nós queremos consagrar o nosso lar. Nós queremos nos consagrar a Ti, Senhor Deus. Nós queremos cada dia, Senhor Deus, ver o fogo do Senhor, o profético do Senhor nas nossas casas, na nossa casa. Queremos ter o ouvido, Senhor, sensível para ouvir o que o Senhor clama dos céus, Senhor Deus, e dizer, sim, 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 eis-nos aqui como família, eis-nos aqui, Senhor Deus, queremos nos incendiar para o Senhor. Vem me visitar hoje. Queremos nos incendiar, Senhor, obrigado.